de podcast. Hoje, né, temos um convidado especial e, como nunca, esse é um podcast cristão que fala de diversos assuntos. E comigo, meu pastorzão, Everaldo. Tamo junto. Ó, o convidado dessa noite é um convidado especial, né? Eu não tenho nem aquela capacidade de apresentar, então eu vou deixar ele se apresentar, porque é um cara abençoado, né? É um cara que é relevante na nossa cidade, né? Apesar de ser jovem. Eu quero apresentar nosso amigo Matheus Castro, pastorzão. Glória a Deus Deus. abençoe. Seja bem-vindo, Matheusão. Meus amigos. Já pode se apresentar para nossa audiência. E aí, boa noite, gente. Quem é o Matheus? Cara, primeiramente um motivo de muita alegria estar com vocês aqui, um privilégio estar sentado nessa mesa. Cara, quem é o Matheus? Eu sou casado, 28 anos de idade, pai de 2 filhos. Atualmente sou um dos pastores na comunidade de restauração profética ali na Ajuda de Baixo. E já há alguns anos viemos trabalhando ali com o ensino da palavra, liderando o pessoal ali na equipe de música. E acredito que a gente tem muito para falar hoje aqui, conversar e O homem tem 28 se anos. aprofundar. 28 anos. Faço 28 29 anos. agora em julho. Aleluia. Daqui a pouco tá chegando no time dos 30 aí, ó. Ano que vem eu tô no time dos 30. Beleza. Matheusão, deixa eu te falar. Existe um conceito bíblico que nós cremos, o conceito da depravação total. Sim. Você é criado em berço evangélico, né? Berço cristão. O famoso berço cristão. Só que a gente sabe que filho de pastor, né? Não é neto de Deus. Exatamente. Em que momento você entendeu a sua conversão? Qual foi o momento? Foi algo processual? Foi um dia, um acontecimento num dia? Né? Como é que foi sua conversão? Fala pra nós aí. Cara, como você mesmo disse, né? Assim, eu sou filho de missionários, posso dizer assim. Meus pais, eles já vêm plantando igreja, já tem uns anos, em Macaé, fora de Macaé. Então eu cresci nesse meio, né? Cresci nesse meio, viajando, cantando, tocando, já envolvido no ministério, mas como você disse, cada um tem um encontro pessoal com o Senhor em determinado momento da sua vida. Cara, eu me recordo que de 2015 para 2016 foi quando de fato eu tive um encontro com a presença, sabe? O evangelho realmente me tocou, me cortou por dentro. E, cara, em casa mesmo, orando no meu quarto, eu comecei a sentir aquele desejo de mergulhar mais profundo em Deus, de mergulhar mais profundo na palavra. Uhum. E naquele momento eu entendi que era o próprio Espírito me convencendo que tudo que eu vivia até então, mesmo tendo crescido no lar cristão, ainda não era nada comparado ao que ele tinha para fazer na minha vida. Então eu entendo que dali, de fato, realmente a minha vida mudou. Eu saí do automático, parei de fazer as coisas por fazer, parei de fazer as coisas simplesmente por ter sido nascido e criado na igreja, e comecei, de fato, a entender o chamado do Senhor para minha vida. E ali eu entendi que eu realmente precisava me arrepender dos meus pecados, porque eu levava aquela vida, deixar a vida me levar, né? Ia na igreja, fazia as coisas, mas eu ainda não tinha aquela consciência de que eu precisava ser salvo. Entendi. E que tudo que eu estava fazendo era só automático, era só, posso dizer até que um pouco de religiosidade, Entendi. pelo fato de ter crescido no meio, mas não de fato por ter conhecido pessoalmente Jesus Cristo. Mas naquele momento, 2015 para 2016, cara, eu fui tocado, e logo no ano seguinte, 2017, eu fui para a Conferência do Clamor em Belo Horizonte, Aí e ali já sendo era. ministrado Cirilo, Judson, aquela galera ali, virou uma chave na minha vida. Ali Entendi. eu posso dizer que eu me converti ali, Em 2016. em 2016, entre 15 e 17 ali, mas eu posso dizer que 16 foi Entendi. onde o martelo bateu. E a transição pro chamado pastoral? Cara, no ano de 2019, no ano de 2019, eu tava noivo, tava para casar. Os meus pais, eles foram para uma conferência, se eu não me engano, em Itajaí, Santa Catarina, no Mevan. Na época a gente era filho ministerial do Mevan. E nesse tempo eu e meu irmão, mas eu tenho um irmão mais velho, a gente tava ali junto com os outros pastores, ajudando, liderando ali a igreja, na ausência dos meus pais. Quando eles retornaram, eles receberam uma palavra do Senhor lá em Itajaí. Quando eles retornaram, eles reconheceram a gente no Ministério Pastoral, eu e meu irmão mais velho. E desde então a gente está Pô, top. nessa labuta de caminhada. 2019 2019 até Jesus voltar. É isso aí. Matheusão, a partir da sua conversão, né, você me relatou uma vez na mesa que a gente teve, que você começou a construir um lugar de devoção ao Senhor. Sim, cara. E a partir daí, você se interessou pelo movimento de sala de oração. Exatamente. Né? Fala para nós um pouquinho do que é esse movimento, né?
qual a necessidade que a igreja tem de se engajar nesse movimento. Fala para nós a respeito disso aí. Cara, assim, em 2020, na verdade, eu já comecei a mergulhar mais profundo nisso. Tem uma sala de oração Kansas City IHOP, né? Uhum. Eles funcionam 24/7 há mais de 20 anos. E eu comecei a assistir, a participar nas lives, Online, nos turnos online. E aí eu comecei a adquirir alguns livros do Mike Bickle, a apostila do Arp Taça, e comecei assim a devorar aquilo. Uhum. E aquilo, cara, nos leva de fato para as escrituras. E o que as escrituras dizem sobre isso, sabe? As pessoas acham que o movimento de oração é algo novo, algo que surgiu agora. Mas na verdade, se a gente pegar desde a antiga aliança, sabe? Quando Davi, ele assume o reinado ali em Israel, a primeira coisa que ele faz, cara, eu vou trazer a Arca da Aliança de volta, eu vou trazer a presença de Deus de volta para a nação de Israel e vou colocar diante da arca músicos e cantores. Ele financiou, cara, do próprio recurso dele, do reino, para que músicos e cantores ficassem ininterruptamente ali diante da presença do Senhor, ministrando canções. E assim, tudo que ele estava fazendo era um reflexo do que acontece no céu, sabe? Hoje, nesse exato momento que a gente está aqui conversando, os anjos, eles estão ao redor do trono de Jesus, com seus rostos, seus olhos virados para a beleza da santidade que é em Jesus e sem cessar cantando uma canção sobre ele. Então, assim, Amém. O movimento de oração nada mais é do que um reflexo do que já acontece na eternidade, nada mais é do que as escrituras já relatam desde a antiga aliança, sabe? Então, mergulhando assim de cabeça nisso, a gente sentiu a necessidade, cara, a igreja, ela se afastou desse lugar de oração e a gente precisa voltar para esse lugar de oração, como a gente conversou há um tempo atrás, cara. A gente entrou tão no automático, a gente aprendeu, parece que fazer igreja, um método, uma fórmula, que a gente já tem tudo pronto. E a gente esqueceu de que todas as ações que a gente precisa tomar, precisa partir do lugar de oração, cara. Então, assim, o próprio Jesus, quando ele chega no templo, né, ele quebra tudo e fala, olha só, a minha casa será chamada uma casa de oração. E vocês estão transformando ela num covil de ladrões. Então Jesus, ele estabelece uma identidade sobre a igreja. E a identidade que ele dá para a igreja é casa de oração. Ou seja, como que a casa de Deus não tem oração? Como a gente gasta mais tempo com outras coisas e menos tempo com a oração, sabe? A gente gasta muito mais tempo, não que não seja necessário, obviamente a pregação, a música, tudo isso é necessário. Mas isso tudo tem que partir do lugar de oração. Por quê? Porque essa é a identidade da igreja. Foi essa a identidade que Jesus deu para a igreja. Uma casa de oração. Então, assim, baseado nisso, a gente começou a ter reuniões de oração na igreja em 2019 para 2020. E até hoje a gente tem turno de oração que acontece terça-feira. Hoje não tem na semana que vem. Então a gente está sempre ali, cara, construindo um lugar de adoração e de devoção corporativo, sabe? Sim. Porque é aquilo que a gente experimenta no quarto, a gente tem que experimentar em público também. No coletivo, né? No coletivo. Aí toda terça-feira a gente reúne. E como é que funciona lá? Assim... É livre? É pra livre, qualquer um? cara, é aberto. Assim, por um tempo, cara, a gente foi muito enfático no modelo Arp Taça, né? A gente estabelecia temas específicos e a gente orava especificamente sobre aquele tema, a gente cantava especificamente sobre aquele tema. Hoje a gente está muito mais livre, a gente entendeu que é tempo um pouco de sair do formato, sabe? A gente entendeu essa direção do Espírito Santo. Ser mais orgânico, sair um pouco né? do formato e não que o formato seja ruim, sabe? Porque o formato ele dá uma direção, ele dá uma ordem, mas a gente tem sido mais orgânico. E agora, até o dia 8 de junho, a gente está num tema, né? Estamos orando sobre a pessoa do Espírito Santo. Porque dia 8 de junho a gente celebra Pentecoste, né? 50 dias após a Páscoa, a gente celebra Pentecoste. Então a gente sentiu ali no Senhor de até 8 de junho a gente está orando enfaticamente sobre a pessoa do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, os dons do Espírito, os frutos do Espírito, tudo que envolve a pessoa do Espírito Santo. A gente tem orado nessas terças-feiras ali na igreja. E é assim, se eu direciono, a gente vai. Pô, top, mano. Você falou, eu achei muito interessante sua fala a respeito quando Davi traz a arca para Jerusalém, e ele estabelece, em Jerusalém não tinha, né, a oração 24/7. Começou a ter a partir do momento que a arca estava ali. Sim. Né? A oração é uma resposta à presença de Deus. Né? E, infelizmente, um dos motivos pelos quais a igreja não ora é porque a igreja aprendeu a fazer culto sem a presença. Exato.
né? E quando a gente aprende a fazer culto sem a presença, a gente cria pessoas irreverentes, né? Que não tem reverência ao ambiente de culto. Não ora, pessoa que não tem direção do Espírito Santo, né? Porque não tem presença. Tem fumaça, tem luz, tem um monte de coisa, mas a presença não tem. E uma das coisas que eu vejo que é primordial também, além da oração, a gente restaurar é o ensino. O que você tem a dizer, Matheus, sobre essa perspectiva do ensino aqui, principalmente aqui no nosso contexto aqui, Rio de Janeiro, Macaé? A gente é uma cidade que tem um bom ensino, a gente sabe que a gente não pode generalizar. Sim, sim. Tem igrejas que tem um bom ensino. Sim. Mas de maneira geral, qual é a sua visão a respeito do ensino aqui na nossa cidade? Cara, foi o que você falou, a gente não pode assim, generalizar. Aham. Tem lugares sérios, cara. Sim. Tem lugares sérios. Infelizmente, tem mais lugares que não são tão sérios assim do que lugares sérios. Mas tem pessoas, assim, entregues ao verdadeiro ensino, sabe, cara, na cidade de Macaé. Eu acho que falta realmente a gente orar, pedir um direcionamento ao Senhor e fazer um relacionamento com essas pessoas, sabe? Aliança, né? Aliança, cara. Acho que aliança é a palavra-chave. Porque e que essas pessoas também saiam da bolha, sabe? Porque é uma coisa que acontece muito. Paulo fala que o muito saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, às vezes, eu vejo que essa galera que está muito voltada para o ensino, que é muito mente, compreensão, e esquece um pouco do coração, esquece um pouco de tocar aqueles que não estão sendo tão sérios assim. Sim. Então, a gente acaba criando duas bolhas, aqueles que não são sérios e aqueles que são sérios ao extremo e não tem um coração para tocar aqueles que não estão sendo tão sérios assim. Entendi. Então, assim, eu creio que realmente a gente precisa se aproximar dessas pessoas que têm esse coração sério no Senhor, orar para que Deus também nos aproxime dessas pessoas que não têm um coração tão sério assim. Óbvio que aí vai haver outras coisas, receptividade, humildade, querer se abrir, entendeu, cara? Mas, assim, realmente Macaé precisa de uma restauração. Eu não vou mentir, precisa de uma restauração, principalmente do evangelho. Sim. Sabe? E a gente vê isso é nítido não somente na cidade, se a gente trouxer isso para o nosso contexto de igreja, a gente vê a dificuldade que a gente tem de plantar ensino, por exemplo, bíblico sério numa igreja. Sim. Esses dias eu estava vendo um meme, né, no Instagram e fala assim, cara, se você quer encher uma igreja, pregue a teologia da prosperidade. Mas se você quer esvaziar, pregue Romanos. E a gente tem visto isso assim, provado isso, sentido isso na pele. A gente tem lá na igreja estudando a epístola de Paulo aos Romanos e a gente vê que a adesão é muito menor do que um culto público, como por exemplo, entendeu? Porque é o que você falou, vai muito do pessoal, cara. Sim. Tanto a questão do ensino quanto a questão da oração, da adoração, sabe? A gente vê cristãos que não gostam de ler a Bíblia, cara. E eu costumo dizer, cara, o crente que não gosta de ler, ele precisa procurar aí uma outra religião. Sim. Porque Deus, ele gosta tanto da literatura que ele escreveu um livro, cara. Uhum. Entende? Às vezes eu converso com o pessoal, não gosto de ler livro. Cara, quando você se torna um leitor voraz das escrituras, você acaba se tornando um leitor voraz de outras coisas. Uhum. Então você vai para a literatura. A Bíblia te leva para a literatura te leva para a Bíblia. É verdade. E quando a gente vê cristão que não tem essa cultura de vida, cara, essa disciplina, né? A meditação, o estudo é uma disciplina espiritual. Sim. Quando a gente vê que o cristão ele não tem esse tipo de disciplina, cara, tá com defeito de fábrica. Entende? Porque não tem como a gente ser cristão e não gostar de ler. É verdade. Não gostar do estudo. Entende? E assim, Matheus, eu vejo que, tipo assim, a gente como igreja, né, eu falo no geral, agora generalizando mesmo, a gente precisa entender que nós precisamos afetar também o aspecto cultural. Sim. E o nosso enriquecimento cultural através da literatura, bíblica ou não, né, vai influenciar muito nisso, na nossa influência, né, na cultura. Porque, cara, hoje em dia, infelizmente, o povo cristão ainda é tido como povo alienado, cara. A gente entra nas universidades e não levam a gente a sério, cara. Uhum. Por quê? Porque realmente a gente não sabe falar sobre a nossa fé. Não sabe. Entendeu? Não sabe falar sobre a nossa fé sem querer incutir, sem querer enfiar a goela abaixo nas pessoas que, se elas não forem
se converterem, elas vão pro inferno. Isso vai acontecer. O que de fato é verdade, Vai mas não é acontecer. assim que funciona do falar. É porque tem gente que não vai querer ouvir, cara. Se eu Exato. chegar logo, né? Então, Exato. assim, existem bolhas sociais que a gente precisa entrar, mas entrar muitas vezes falando a língua deles, cara. Entendeu? Como é que a gente vai entrar dentro de uma universidade e enfiar o goela abaixo isso, entendeu? Uhum. A gente vai ter que entrar falando a língua deles, cara. Então a gente precisa preparar médicos, né, cara? Precisa preparar filósofos, professores para poder afetar a cultura, entendeu? Isso que você falou eu acho muito importante, cara. E deixa eu te fazer uma outra pergunta dentro desse contexto. Por que você acha, cara, que... Assim, eu não posso negar que é o que a gente vê, né? Que as igrejas que não têm um ensino contundente, robusto, elas estão lotadas aqui na nossa cidade. Cara, Paulo fala a Timóteo, né, cara, que nos últimos dias nós teríamos dias trabalhosos, os homens serão amantes de si mesmos e eles atrairão para si mestres que falarão aquilo que eles querem ouvir. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que eu fico triste com essa realidade, eu fico satisfeito no sentido de que as escrituras estão se cumprindo e os dias da vinda do Senhor estão cada dia mais próximos. Por quê? Porque é o que as pessoas estão fazendo. As pessoas, elas estão cada vez mais antropocêntricas, Everaldo e Gleitz, né? Gleitz. Eles querem somente aquilo que vai saciar a sua necessidade imediata. Então, se tornou um evangelho imediatista. As pessoas, elas vão porque elas querem uma cura, elas vão porque elas querem um milagre, elas vão porque elas querem uma casa, porque elas querem um carro, porque elas querem um emprego. Então, essas igrejas, elas estão lotadas. Virou um produto, né, o evangelho. Exatamente, porque tem quem consome, certo? Mas também tem quem vende. Tem quem compra, porque tem quem vende. E aí vai ser sempre esse mercado, cara. E assim, aquilo que de fato é o verdadeiro evangelho, que choca a nossa realidade, que põe o dedo na nossa ferida, que aponta o nosso pecado, que nos leva para o verdadeiro arrependimento, esses lugares estão cada vez mais vazios. Por quê? Porque a gente só quer resolver o nosso problema de agora. É verdade. A gente não pensa na eternidade. A gente não pensa para onde a gente está indo, sabe? E o triste é que muitas igrejas estão cheias de pessoas caminhando a passos largos pro inferno. Caramba, isso é triste, né, cara? Sabe? Isso é triste. E a gente tem um outro trabalho, porque ao invés de estar evangelizando, a gente tem que pregar o evangelho para evangélicos. E isso é meio complicado. Como que a gente, como igreja, a gente desconstrói isso, na sua visão? Porque Cara, você é falou, muito complicado. evangelhos pregando para... Cara, assim, não abrindo mão. Assim como você falou a respeito da cultura, do social, das pessoas que vão para a universidade e não conseguem falar sobre a sua própria fé na universidade, é pelo fato delas não saberem no que elas creem, cara. Isso é doideira. E pelo fato de não conhecer o evangelho, cara. Sabe? Não conhece o plano de salvação. Como é que a pessoa que não conhece o plano de salvação, ela vai chegar numa universidade e pregar o evangelho? Ela não sabe, cara. Ela não sabe. Então, assim, o mesmo se aplica dentro das igrejas. Pessoas que estão dentro da igreja, mas também não conhecem o plano de salvação. Pessoas que estão sendo batizadas, mas que não conhecem o evangelho. Estão descendo as águas, mas não estão sendo discipuladas. Sabe? Porque Jesus disse, cara, ide para todo mundo, pegar o evangelho, batizai-os, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Essa última parte está se perdendo. Porque o que a gente tem ensinado não é o que Jesus mandou ensinar. O que a gente tem ensinado é a apostila da nossa denominação. Doideira, né? Entendeu? O que nós temos ensinado é a nossa visão. Como que é a nossa visão? A pessoa está mergulhada na visão da igreja. Mas ela não está aprendendo aquilo que Jesus disse que nós deveríamos ensinar. O evangelho do reino. E se não há um evangelho do reino, se não há pregação do evangelho, não há arrependimento. Se não há arrependimento, não há salvação. Então logo a gente conclui o quê? Que as pessoas estão ouvindo coisas que não são o evangelho, estão indo na igreja, mas não estão sendo salvos. E assim, respondendo a sua pergunta, como é que a gente muda isso? Continua pregando o evangelho, cara. É verdade. Sabe? O que Paulo falava, cara, olha só, se o anjo descer do céu, ele fala, né, para os Gálatas, e vos pregar qualquer uma outra coisa, além do que eu vos tenho ensinado, cara, seja anátema. Então, assim, é considerando anátema o que é anátema e pregando o verdadeiro evangelho. Assim, parece que está dando murro em ponta de faca, batendo em pedra, mas não tem outro caminho. Tá surtindo efeito. Mas não tem outro caminho a não ser continuar. Mateus, né? mas explica para nós, dentro dessa perspectiva, o que é o evangelho para os nossos ouvintes? Cara, então,
Paulo fala em 1 Coríntios 15, né? Sobre o evangelho. Cara, é simplesmente a história do Filho de Deus, sabe? Todos pecaram, cara. Todo mundo foi nascido e concebido em pecado. A menos que a gente reconheça que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tá todo mundo condenado ao inferno. É bruta demais a mensagem, mas a verdade é essa. Cara, é acreditar que Jesus encarnou, sabe? Jesus, ele fez aquilo que ninguém pôde fazer. Como homem, ele veio, sofreu. Aquele que não conheceu o pecado, Paulo fala, Deus o fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele veio, encarnou, passou pela moenda, passou pelo vale, passou pelo Getsemane, foi para a cruz, para que nós olhássemos para ele, para que nossos pecados que estão sobre ele, nós realmente acreditássemos que nossos pecados estão sobre ele, que ele ressuscitou ao terceiro dia, que ele foi visto pelos seus discípulos, que ele ascendeu aos céus e que ele está voltando. E crer que Jesus foi aquele, o único santo, sem pecado, que se fez pecado, morreu na cruz do Calvário, para nos salvar o nosso pecado, a menos que a gente creia nisso, a gente não encontra salvação. Então eu creio que, resumidamente, esse é o Evangelho. O Filho de Deus que encarnou, morreu na cruz, nós precisamos acreditar que ele levou sobre ele os nossos pecados, nos arrepender, olhar para a cruz e ser salvo. Essa é a boa notícia, né? Essa é a boa notícia, cara. Eu acho muito importante isso ser falado, porque a nossa audiência, ela não é só de cristãos, né, cara? E muitas vezes as pessoas se deparam com aquilo que não é o evangelho. Um evangelho que é mostrado para elas, né? Um pseudo-evangelho que é mostrado para elas e elas passam a acreditar naquilo ali, cara. Uhum. O que, na verdade, Matheus, eu tenho visto, assim, na minha análise, é que os líderes, eles estão montando para si seus próprios bezerros de ouro, seus próprios deuses, né? Um deus caricato, porque outro dia tem um cara que falou para mim assim, poxa, pastor, vocês pregam muito contra o pecado, cara. Pô, fala que Deus está irado com a iniquidade, mas vocês não pregam sobre o amor. É por amor que ele faz isso. Entendeu? Eu falei, meu irmão, eu tô pregando sobre amor. Uhum. Entendeu, Matheus? Então, tipo assim, o estado do nosso tempo é um estado, cara, tá na Bíblia, né, cara? A Bíblia fala que as pessoas, nos últimos dias, procurariam falsos doutores, mas é muito complicado de ver isso, cara. Como é que você acha que a gente pode, a gente que leva o evangelho a sério, a gente que prega as escrituras sagradas, como é que você acha que a gente deve lidar com isso, cara? Olhando para isso como um homem também. Como é que você acha que a gente consegue lidar com isso? Que muitas vezes eu, particularmente, fico frustrado com esse tipo de coisa, cara. Cara, assim, todo conflito bem administrado, né, da administração, a gente aprende isso, ele é benéfico. Então, assim, é necessário ter um conflito. Porque o evangelho choca a mensagem que esses outros falsos mestres e falsos ensinadores estão pregando. Só que do lado de lá é necessário haver humildade para reconhecer que está errado, e do lado de cá também é necessário haver misericórdia e graça. Porque assim, a gente não recebeu isso de imediato. Por exemplo, o tempo todo que vocês estão caminhando na igreja, vocês sempre conheceram a mensagem do evangelho? Não. Ou em algum momento da vida de vocês também pregaram, ou então falaram coisas que não eram evangelho? Eu respondo por mim. Como eu disse sobre a minha conversão pessoal, durante muito tempo eu não conhecia o plano de salvação, eu não conhecia o evangelho, sabe? Então assim, eu também era um ignorante acerca do evangelho. Alguém teve paciência, alguém me ensinou, alguém me instruiu. Então assim, a gente também precisa ter essa paciência, sabe? Sei que é muito complicado, mas a gente precisa ter esse olhar de graça, esse olhar de misericórdia, porque quem está do lado de lá, talvez pregando esse outro evangelho, foi o que ele recebeu. Foi o que ele aprendeu. Uns fazem por ganância, outros fazem por ignorância. Fazem porque realmente ele só tem aquilo ali. Só aprendeu aquilo ali, Só né? aprendeu aquilo ali. E como é que você acha que a gente deve tratar aqueles que fazem por ganância? Combater. A gente tem que combater o falso ensino, cara. Porque Jesus fala, cara, ai daqueles que fizerem um dos meus pequeninos tropeçar, cara. Então, assim, pessoas que estão fazendo os pequeninos do reino tropeçar, precisam ser combatidos. Entendi. Com a verdade. Entendi. Somente pela verdade. Na sua perspectiva, Matheus, quais são os falsos ensinos desse tempo que mais têm afetado a igreja do Senhor? Quais são eles? Cara, sem sombra de dúvidas, a teologia da prosperidade. Ah. Isso é muito danoso, cara. Porque tá tirando da gente a esperança do evangelho. Porque qual que é a nossa esperança do evangelho? A esperança final é o retorno de Jesus.
sabe? Ele está no céu, mas ele está voltando. Só que quando a gente prega riqueza, quando a gente prega a vida fácil, quando a gente prega conforto, quando a gente prega só coisas pro agora, a gente perde de vista a essência do resultado do evangelho, cara. A gente perde de vista o anseio pelo retorno de Jesus. Então, assim, isso tem atrapalhado. As pessoas, elas não estão pensando onde vão passar a eternidade. Por quê? Por causa da teologia da prosperidade. Porque só pregam que ela precisa ter uma vida melhor aqui, uma vida melhor agora. Sabe? O próprio Paulo combate sobre isso, cara. Se a sua esperança em Cristo vale só para essa vida, você é o mais miserável de todos os homens. Porque a gente usa de Cristo, a gente usa do Evangelho para fazer com que as pessoas sejam cada vez mais presas nessa vida do agora. E isso arranca a nossa esperança da eternidade, cara. É assim, onde a gente vai passar a nossa eternidade? É sobre isso que a gente tem que pensar. Mas enquanto o evangelho o falso evangelho, a falsa teologia da prosperidade estiver sendo pregada, a gente vai perder de vista o retorno de Jesus e vai ficar vivendo só ao redor do nosso umbigo. Então isso tem atrapalhado, ao meu ponto de vista, é o que mais tem atrapalhado a pregação do verdadeiro evangelho. Eu vejo também que o coach também tem crescido bastante, né, cara? Tem. Empoderamento do eu, né, cara? Cara. Isso também tem atrapalhado muito. Isso eu tenho visto aí que Jesus tem crescido. Tem Sim. pra caramba. Tem. Inclusive até movimentos aí grandes têm surgido. Esse legendário aí mesmo. Esse negócio aí. Cara, assim, o coach, ele é muito bom no sentido corporativo. Corporativo assim. é top. Porque eu estudei coach, eu fiz coach, 3 cursos de coach. Você fala no meio empresarial e Não, tal? eu fiz mesmo na época, questão de igreja mesmo, no ano de 2015, cara. A gente tava numa visão celular, vou citar o nome, o MDA, e a gente estava procurando um lugar, a gente já conversou sobre isso, procurando um lugar onde a gente pudesse entender mais a visão, sabe, do modelo discipulado apostólico. Cara, se você for pegar na íntegra o conteúdo do ensino, é apostólico, cara, é a igreja primitiva, assim, tudo tem esse fundamento de Atos 2:42. Só que a gente foi em determinado lugar, não vou dizer onde e quem, atrás de um discipulado mais forte do MDA. Mas quando a gente chegou lá, o cara tava só vendendo o curso dele. Então, ele tava usando da visão do MDA para começar a vender o curso dele. Então a gente ia para uma conferência, achando que ia para uma conferência da MDA, e o cara só lançava coach. Lançava coach. Aí a gente ficou interessado por aquilo. Cara, vamos fazer o curso. Cara, assim, não vou mentir. Na minha organização, para lutar contra a procrastinação, foi benéfico para mim. Cara, mas não se mistura com o evangelho. Não tem como. Não se mistura com o evangelho. Não tem como. Pra minha vida ali, assim, vamos dizer, administrar a minha vida, o meu tempo, os meus recursos, foi benéfico. Mas não tem como misturar isso com o evangelho. Por quê? Acaba colocando a gente no centro, cara. E o centro do evangelho é Cristo, cara, não é o homem. É verdade. Sabe? E o evangelho tem se tornado mais antropocêntrico do que cristocêntrico. E aí eu concordo com vocês, isso tem atrapalhado. Jesus tem saído de cena. Jesus, ele tem sido o meio. Para que nós alcancemos o mesmo fim. O quê? O meu eu, pô. Meu ego, a minha vontade. Satisfaça aquilo que é benéfico para mim. É igual essa questão aí desse movimento legendário aí. Dizem que eles vão subir lá a montanha para poder ensinar o homem a ser homem de verdade. Cara, irmão, quem ensina o homem a ser homem de verdade é a escritura sagrada, meu irmão. Se a igreja ela não tem um ensino bíblico contundente a ponto de ensinar um homem a ser homem, ela não pode ser chamada de igreja, né, cara? Cara, Paulo fala em Efésios 4 que todos nós, né, precisamos chegar à estatura da fé, à medida do varão perfeito. A medida do varão perfeito é Cristo, cara. Então, assim, para eu ser um homem de verdade, eu preciso ser cada vez mais semelhante a Cristo. Então, nas escrituras, tem um na modelo, comunhão, né, cara? nós já temos um modelo de homem perfeito, cara. Ponto. Só que a gente é preguiçoso, assim, de modo geral. A gente não quer se debruçar sobre as escrituras. Que a gente não quer ter facilidade. A O facilidade, ser humano quer o cara. fácil. Como é que eu vou chegar à medida da estatura de Cristo, cara? Efésios, ele fala sobre os 5 dons ministeriais, né? Sim. O ensino. Cara, no contexto da vida comunitária, no contexto da confissão, no contexto da comunhão, no contexto da oração, no contexto da devoção, nós vamos nos assemelhando cada vez mais a Cristo. Não preciso subir a montanha
para me tornar mais homem do que eu sou. Eu preciso me aproximar de Cristo. Cara. É aquilo que é Mateus 6,6, né? Vai pro teu quarto, fecha a porta, ora para no lugar secreto, porque o Deus que veio secreto te recompensará publicamente. A recompensa pública não é aquilo que a gente ganha de Deus, é aquilo que a gente se torna em Deus. Isso. Né? E às vezes a gente não quer entrar nesse lugar, cara. E eu já quero até aproveitar, Mateus, para ensinar os homens a ser homens de verdade, como que a gente pode fazer para construir um lugar de devoção ao Senhor, cara? Um lugar de encontro com Jesus. Como é que a gente pode fazer pessoal? Né? A gente falou de comunitário, sala de oração, mas agora eu quero falar de algo pessoal. Como é que eu posso fazer para construir esse lugar? Cara, assim, principalmente pra gente que é homem, a gente é muito na questão do sentimento. O homem que eu digo não do gênero masculino, mas ser humano. A gente sempre quer sentir alguma coisa, sabe? Mas eu creio que para construir uma vida de devoção, nem sempre se começa pelo sentimento. Nem sempre se começa pelo prazer, se começa pela disciplina. Cara. Muita coisa da vida se começa pela disciplina. Como, cara? A gente precisa ser disciplinado, escolher um horário, um local e simplesmente encontrar com o Senhor, sabe? Cara, sei lá, se a gente chega tarde em casa, acorda mais cedo, passa um café, coloca uma música, entendeu? Abre as escrituras, pede para o Espírito Santo guiar você na leitura das escrituras, sabe? Mas faz isso todo dia. Cria uma rotina, cria um hábito. Porque a partir do momento que a gente cria uma disciplina e essa disciplina se torna um hábito, a gente chega ao prazer. Vai chegar um momento que a gente vai estar no lugar de devoção pelo prazer. Pelo desejo de estar com o Senhor. Sim. Mas nem sempre vai ser assim, cara. Sim. A gente começa pela disciplina para chegar no prazer. Sim. Só que a gente quer começar pelo prazer e a gente nunca tem prazer. Porque a gente sempre está cansado. A gente sempre tem coisas mais importantes para fazer, para resolver. Então, assim, a gente precisa ser disciplinado. Sim. Assim, sem, vamos dizer, espiritualizar demais. O homem precisa ser disciplinado. Ele tem disciplina para chegar no trabalho, não tem disciplina para sair do trabalho, não tem disciplina para pagar as contas, tem a disciplina para se encontrar com o Senhor, cara. Marque um horário e um local e não falte. Sim. Porque ali o Senhor vai fazer, cara. Ali o Senhor vai falar. Isso é forte, né? Eu acredito, assim, que pegando um pouco da sua fala, Matheus, sobre a disciplina, eu entendo também que muitos cristãos, eles não têm a convicção de quem Cristo é, porque eu acho que a disciplina é o extrato de uma convicção de quem Cristo é, cara. Isso. Então, quando você tem essa convicção, sabe, sobrenatural, de que quem é Jesus de verdade, eu acho que ela nos traz esse extrato de entender que eu preciso ser disciplinado por aquilo que eu creio, entendeu? Então eu acho que existe muitas pessoas aí que não têm a convicção realmente de quem é Jesus, cara. Quem é a pessoa de Jesus. Aí a gente volta naquele ponto, cara. Será que essa pessoa conhece o Evangelho? O ensino está diretamente ligado à devoção, cara. É isso. Entende? Será que essa pessoa conhece o Evangelho? Voltando no ponto da adoração mesmo, cara. É o que você falou. É o extrato. É uma resposta, cara. Eu costumo dizer que o que é adoração, cara? O que é devoção? É uma resposta. A teoria dos 3 R's. É uma resposta que eu dou mediante uma revelação relacional. Eu me relaciono com o Senhor. E enquanto eu me relaciono com Ele, Ele se revela a mim. E quando Ele se revela a mim, há uma resposta gerada. E essa resposta é a devoção. E essa resposta é a adoração. Por que a gente não chegou na devoção? Por que a gente não chegou na adoração? Porque a gente está faltando lá no começo, na relação. Como é que eu vou ser apaixonado por alguém que eu não conheço? Como é que eu vou desejar passar tempo com alguém que eu não sei quem é? Sim. Sabe? Como é que eu vou querer gastar a minha vida ali, o meu tempo, com uma pessoa que eu não conheço? Sim. Eu preciso me relacionar. E quanto mais eu me relaciono, mais ele se revela. E quanto mais ele se revela, mais eu me derramo em adoração. E aí vem, aí esse é o ciclo. Ele se revela, eu me relaciono, eu adoro, ele se revela, e aí esse ciclo. E às vezes as pessoas podem achar assim, cara, isso deve ser muito monótono, cara, tal. Só que, tipo assim, cara, quando as pessoas entendem a grandeza da revelação e o quão raso nós chegamos, né? Tem até uma música do Ricardo Robortella que ele fala, tu és um oceano infinito, né? Fala que ele é um mar sem fim. Sem fim. E você tava falando a respeito do lugar de prazer, né? John Piper fala do hedonismo cristão, né? Que a gente consegue alcançar esse lugar de prazer. Só que esse lugar a gente não vive sempre nele. Paulo fala bem assim, eu subjugo o meu corpo, eu reduzo a servidão para que pregando a outros eu não me encontro reprovado.
Ou seja, Paulo se obrigava a ter disciplina. Entendeu? Mesmo não querendo. Mesmo não Sim. querendo. Subjugava, cara. Mas ele tinha prazer no Senhor. Ele tinha prazer, ele encontrou esse lugar. Só que esse lugar, cara, com o tempo que você se descobre, entendeu? Com o tempo que você vai, tendo revelação, cara, sendo afetado por aquela revelação, e muitas vezes tendo os atos afetados por aquela revelação, e a gente vai desenvolvendo esse lugar de prazer. É pouquinho a pouquinho, cara. É igual quando eu comecei, cara, a me relacionar com a minha esposa, né? Relação de homem com mulher, Sim. né? No começo, irmão. Sim. Só que depois, à medida que você vai se relacionando, à medida que você vai conhecendo, aquilo ali vai ficando mais prazeroso, cara. E você fez um voto com a sua esposa. É, aliança. Então, você fez uma aliança. E é o que o Senhor assemelha ao nosso relacionamento com Ele. Exatamente. Por isso que em Efésios 5, Paulo fala sobre isso. Sobre o homem, a mulher e Cristo e a igreja, sabe? Existe um voto. Assim, a gente é casado, cara. A gente sabe que tem momentos do nosso casamento que o que faz a gente permanecer não é o prazer. É o voto. É aliança. A gente prometeu, é a aliança. A gente prometeu que ficaria. A mesma coisa com o nosso relacionamento com o Senhor, cara. Nem sempre vai ser mil maravilhas, nem sempre a gente vai estar com vontade de orar, de falar em línguas, de gritar, de ir pro culto. Mas por que a gente faz? Porque a gente fez um voto, a gente fez uma aliança com o Senhor. Então não tem como voltar atrás dessa aliança, entendeu? Eu vejo assim que lá, principalmente no nosso contexto, né, de igreja community, a gente entende que quando você alcança essa revelação, você de alguma forma você precisa ser influência. E a melhor forma e o modelo praticamente bíblico é o discipulado, né, cara? Quando essas pessoas entendem realmente, elas começam a influenciar no modelo discipulado. Sim. Você, Mateus, considera lá na sua igreja lá um modelo de discipulado benéfico? Porque existe ainda alguma, como eu posso dizer, uma ignorância ainda com esse quesito desse modelo de discipulado, né? Sim, as cara. pessoas, se abrir para os outros, não sei o quê, mas as pessoas não sabem de fato o que é o discipulado. Na Sim. sua visão, qual seria esse modelo de discipulado? Cara, eu acredito que realmente é muito mal entendido o conceito de discipulado. Aí, às vezes a gente abre uma apostila e começa a falar. Só que isso não é discipulado. Abrir uma apostila e falar da Bíblia, entende? Algumas vezes. Exatamente. Mas tipo assim, vou abrir uma apostila e discipulado e agora eu vou discipular fulano. Não, cara. Discipulado é vida na vida. Discipulado é o que o apóstolo João fala, cara. Se nós andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão com Deus e uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, cara, o verdadeiro discipulado é andar na luz. Você pode ler uma apostila para alguém, mas ele não anda na luz com você. E se não há luz, não há comunhão. Se não há comunhão, não há discipulado. Entende? Cara, a gente está caminhando, assim como comunidade de fé na restauração profética. Não vou dizer, você segue o modelo de discipulado. Cara, a gente está caminhando. A gente procura ser uma igreja saudável. Como qualquer outra igreja, temos desafios. Pessoas, cultura, até um pouco da cultura do lugar, um pouco da religiosidade. Assim, é muita gente, muitos pensamentos. Então, assim, mas a gente está caminhando, cara. E eu creio que o discipulado ele vai desconstruindo tudo isso, né, cara? Vai. Lógico, o discipulado do modelo bíblico, né? Vai. Cara, a gente vê que, eu acredito que tem 4 pilares de uma comunidade saudável, cara. Quando a gente vê lá em Atos, fala o seguinte, que eles se reuniam nas casas, no templo, no partir do pão, nas orações, e eles permaneciam sobre o ensino dos apóstolos. Então, assim, uma igreja saudável, ela precisa ter doutrina. Ela precisa caminhar sobre o ensino dos apóstolos. O que é o ensino dos apóstolos? Os apóstolos pregaram aquilo que Jesus ensinou, o evangelho. A oração, como a gente começou falando aqui, uma igreja que não ora não é uma igreja viva, é uma igreja morta. Então, a gente procura sempre ter momentos juntos corporativos de oração, sabe? Tem a oração pessoal de cada indivíduo, mas a igreja ela precisa se reunir para orar, para entender qual é a vontade de Deus, sabe? O reunir no templo faz parte, né? Para ouvir a palavra, para celebrar o Senhor, para adorar o Senhor junto. Comunhão, né? E nas casas, cara, sabe? Nesse contexto de mesa, nesse contexto de casa, que a gente consegue ter mais comunhão, sabe? Conhecer mais a pessoa. Porque o que o púlpito não traz, a mesa traz, entende? Então a gente como a gente está sentado aqui agora, conversando, abrindo o coração, é mais propício a perguntar, é mais propício a confessar. Eu, por exemplo, nunca vi,
Alguém levantar a mão no meio do culto, falar, interromper o pastor que está pregando e confessar pecado. Mas já vi isso acontecer na mesa. Eu nunca vi alguém no meio de um culto público interromper e fazer uma pergunta ao pastor que está pregando. Mas isso acontece na mesa. Então, assim, o contexto da casa, o contexto do lar, gera essa aproximação que torna mais propícia a comunhão, que torna mais propício o discipulado, sabe? Embora não seja algo que resolva 100%. Né? Umas 2 ou 3 semanas, não, 3 igrejas caseiras atrás, a gente tem lá na minha casa, tinha reunido com o pessoal, eu falei justamente sobre isso, gente. A gente pode estar aqui, a gente está estudando um livro chamado Verdadeira Comunhão, de Art Katz. Não sei se você conhece. Arthur Katz. O autor já ouvi falar. Verdadeira Comunhão, cara, é um livro fantástico. E ele fala muito sobre isso na Verdadeira Comunhão. Nesse livro Verdadeira Comunhão, cara, vocês podem estar sentados na mesa, estudando sobre comunhão, mas não ter comunhão. Não ter comunhão. Por quê? Se não há verdade, se não há luz, se não há confissão, se não há arrependimento, se não há vulnerabilidade, não há comunhão. Você pode sentar, tomar café, comer biscoito Marilã e ainda não está tendo comunhão, porque Qualquer não coisa há menos vulnerabilidade. Não existe discipulado e não existe comunhão sem vulnerabilidade. Nós precisamos ser vulneráveis, cara. Nós precisamos ser vulneráveis. Senão, e muitas vezes a falta de vulnerabilidade é para guardar o ego, muitas vezes, né? Guardar aquilo que as pessoas pensam a respeito de nós, se guardar, né? Só que isso realmente, vem em cima, cara. Se a gente não tiver vulnerabilidade, abrir o coração, né, cara, para esse lugar. E assim, Matheus, eu entendo, cara, que a verdadeira comunhão, ela não é a partir do meu querer, do seu querer, do querer de 2 pessoas, ela é a partir de Cristo, cara. Isso, não existe comunhão sem Cristo. Não tem como, Ele cara. que nos une. A verdadeira comunhão é a partir de Cristo. Isso. Lá em João 17, 20, 21, Pai, eu oro para que eles sejam um como eu sou contigo. Exato. Então o modelo de comunhão que nós precisamos ter é o modelo do pai com o filho, cara. É esse modelo de vulnerabilidade, de compartilhamento, de mesa, né? E a partir desse lugar, a gente ter uma revelação mais plena de quem Cristo é, cara. Porque a medida que Deus colocou sobre a minha vida, Matheus, né? Ela não é a mesma medida que Deus colocou sobre a tua vida, né? Vamos colocar na linguagem que Paulo usou. Você é uma parte do corpo, eu sou outra parte do corpo. Sim. Mas nós juntos nos complementamos, exato, cara. A gente tem uma visão mais plena a respeito de Jesus quando a gente está nesse lugar de comunhão e vulnerabilidade, entendeu? Tanto é que naquele dia lá que a gente estava na mesa lá na igreja, lá foi bênção, cara. Sim. E eu consigo enxergar Jesus melhor porque eu tive com você, cara. Entendeu? E acredito que a recíproca seja verdadeira. Com certeza. E esse é um ambiente, né? Esse é um ambiente, isso é a graça que a comunhão ela traz, cara. Uma revelação mais plena de quem Cristo é. Sim. Né? A gente vê, por exemplo, lá nos discípulos do caminho de Emaús, pô, eles estavam caminhando com Cristo, pô, ali do lado do cara, mas não sabia quem era o cara. Mas na mesa, quando eles pararam para ter um momento de comunhão, partiu o pão, compartilhou, pum, a revelação. Caraca, é ele, meu irmão. Entendeu? O coração, ele fala, cara, nosso coração até queimava. Queimava. Às vezes o coração até queima. É. Mas não quer dizer muita coisa. Até que você tenha comunhão, seus olhos não serão abertos. É porque a verdadeira revelação do Senhor, ela vem a partir da comunhão. Não tem como não vir. E é gradativo. Até porque, cara, eu tava até falando sobre isso há um tempo atrás, numa mensagem, que existem muitos cativeiros emocionais, né? Pessoas presas emocionalmente a outras, porque a comunhão dela não é a partir de Cristo, cara. Entendeu? É a partir do emocional dela. Isso aí é importante. É a partir da humanidade dela, cara. E ela fica presa emocional. É igual... né? Tem gente presa à amizade, cara. Se acontecer alguma coisa na amizade, sim, presa a opiniões, entendeu? Pô, se eu não der uma opinião favorável, você não avança. Sim. Né? Então, assim, cara, a gente precisa voltar a ter uma comunhão fundamentada em Cristo, cara, somente. Essa é a questão. Esse é o ponto, cara. A nossa comunhão é a partir de Cristo. Mas se eu não tenho comunhão com Cristo, eu não vou conseguir ter comunhão. Só que aquilo que você estava falando, Matheus. Quando há um lugar de vulnerabilidade, né, também vai haver um lugar de influência, cara. Se eu me movo num ambiente de devoção de uma forma que você ainda não se move, eu posso te trazer para esse lugar. Só que isso é a partir de Cristo, cara. Sempre. Entendeu? Não tem como. É igual se você falou, se a pessoa não tem interesse por Jesus, a gente vai se conhecer, ter até uma relativa amizade, sim, né? Sim.
Mas Mas- não podemos chamar isso de comunhão. A comunhão bíblica É, é a partir de Cristo, Sempre. cara. Não tem como não ser, sempre. entendeu? E assim, o pastor Gleice estava falando, cara, isso, na nossa comunidade lá é muito interessante, porque a gente caminha dessa forma. É bem orgânico, não tem um modelo assim, é assim, a gente não sabe explicar. Mas a gente que às vezes já caminhou uma milha, a gente tenta levar outras pessoas para um lugar que talvez elas não estejam. E a gente também é vulnerável a ponto de olhar para aquelas pessoas e ver nelas aquilo que a gente ainda não tem, cara. Exatamente. E assim, juntos, nós nos complementarmos como corpo de Cristo, cara. Isso é muito forte, cara. Isso é muito forte a respeito de comunhão, Sim, entendeu? E verdade. Acho que a gente vê uma visão de comunhão muito deturpada, né? Tipo, você vai na minha igreja pregar e você vai na minha igreja pregar. É. A gente tá na comunhão. Não é Mas, isso, pô, cara. tem nada a ver, cara. comunhão de púlpito, né? Exatamente. E sim, Exatamente. Matheus, a gente teve muitas propostas de comunhão Esse modelo. nesse modelo, cara. E a gente dá um piso no freio, entendeu? Igual o Júnior falou. Lá na igreja, a nossa prioridade de criar um relacionamento é na mesa. Seja qualquer circunstância, seja de um pastor, de um apóstolo, de uma igreja, de um irmão, cara, vamos estar na mesa, vamos conversar. Então, eu acho que, por muitas das vezes também, o discipulado, ele tem... a gente tem alguns resultados ruins, porque essas pessoas, né, ou esse modelo, eles fazem com que o discipulado chegue até nós de uma forma ruim, né? Eu vejo só por causa de quê? Às vezes, quando você vai implantar em uma pessoa uma vida discipulada, a pessoa ela se retrai, ela não consegue se abrir. Aqui que você falou, vida na vida, por quê? Porque lá atrás ela teve uma frustração, ela teve uma ferida, ela teve como é que eu faço? Um abuso, que isso impede ela se abrir, né? E entender o que é o discipulado. Então, lá, graças a Deus, a gente segue esse modelo, cara, de comunhão, de unidade na mesa. E eu vou falar pra você, Matheus, a gente tem tido uma dificuldade assim, de sentar e de ouvir realmente o coração das pessoas. Porque a gente só vê resistência e uma outra forma de comunhão, cara. Isso que eu te falei, troca de púlpito. Eu falei, cara, Júnior, não é isso que a gente quer, pô. Eu não quero pregar na igreja do cara, não quero o cara pregar aqui, eu quero o cara senta com a gente, pô, pra gente conversar, pô, trocar uma ideia, trocar uma experiência. Né? A gente teve algumas experiências lá na igreja, foi muito bom, mas a gente sente falta disso, porque as pessoas só olham por interesse daquilo que, pô, que vou lá pregar na igreja de fulano. Cara, isso pra gente realmente nos frustra pra caramba, cara, entendeu? De tentar criar esses relacionamentos realmente de mesa. Sim. Porque a gente acredita que é fundamental. E isso é verdade, cara. Eu posso dizer que isso é verdadeiro. O tempo que a gente se conhece, eu nunca preguei lá, vocês nunca pregaram lá na igreja, nunca ouvi nenhum convite. Todo convite que tem, cara, vamos tomar um café. Vamos tomar um café. E pode ter certeza, Matheus, a gente nunca tá vai aqui, falar. fui lá, a gente tá aqui. Fala, você tá me devendo café, hein? Agora tô devendo café. E, cara, e isso é saudável, cara. Isso é saudável. Não há nenhum interesse, sabe? Em querer só receber o que você tem no sentido intelectual, mas te conhecer como pessoa, como marido, como pai, os seus desafios da vida. Então, assim, isso tem feito falta realmente. E é por isso que isso vai irradiando para a igreja, né, como um todo. Os próprios líderes, os próprios pastores, aqueles que deveriam ser mais vulneráveis, eles são os mais retraídos para que venham defender a sua espiritualidade e a sua perfeição. Ele não abre para ninguém, ele não confessa para ninguém. E aí quer que o membro da igreja faça isso, cara. Não vai rolar. Não, irmão, você tem que ser vulnerável, tá? Mas você entendeu? Quando você sentou e foi vulnerável sobre as suas dificuldades. Então, assim, é uma conta que não fecha, né? Então, assim, desde da liderança, desde aqueles que são mais maduros na fé, por assim dizer, que caminharam mais uma milha, precisam ser vulneráveis, precisam abrir o seu coração, precisam confessar, precisam pedir ajuda, chorar, precisa se arrepender. Cara, a gente vê nas escrituras o chamado ao arrependimento, cara. Os profetas que ouviam o Senhor. E sempre a partir da liderança, né? Sempre de cima, cara. Sacerdotes. Chore os ministros, os sacerdotes, entre o alpendre e o altar, cara. Peça para que Deus poupe essa calamidade, sempre da liderança, sempre dos sacerdotes, sempre daqueles que estavam
exercendo algum tipo de liderança. Então, assim, isso precisa partir de cima, não que existe um grau, né, mas assim, da liderança pro povo. Senão, não vai acontecer, cara. Não vai fluir essa verdadeira comunhão, a menos que haja essa vulnerabilidade. Cara, mas parece que os assuntos estão todos interligando um no outro, né? Isso tem muito a ver com relacionamento que produz revelação, cara. Isso aí. Porque quando a gente tem uma revelação de quem Jesus é, não tem como a gente não ser vulnerável, cara. Entendeu? Não tem como a gente se fechar na nossa caixa aqui, nossa casca religiosa, santa, e ficar, não tem como, cara. Porque quando a gente entende o tamanho da santidade de Jesus e o quão miserável nós somos, não tem como a gente não ser vulnerável, cara. Não tem como a gente guardar a nossa vida nessa caixa de santidade, de religiosidade, entendeu? Então, eu acho que tudo volta para esse lugar de adoração, de devoção, né? De ensino sólido das escrituras sagradas, que é aquilo que vai compor, né? Que vai fazer a gente não se tornar aquela pessoa mística. Mas como você disse, assim como até uma frase do Hernani Dias Lopes fala, luz na cabeça e fogo no coração, né, cara? Sim. A gente nunca pode perder também esse lugar de devoção, de queimar por algo mais, de conhecer mais o Senhor, de se mover nos dons espirituais. Para você que acredita, que ela acredita também. De se mover nos dons espirituais, mas nunca deixando o ensino de lado, né, Matheus? Sim. E esse equilíbrio que é difícil da gente conseguir, né, cara? Sim. Entendeu? E a gente precisa voltar para esse equilíbrio, cara. Porque é mente e coração, cara. É mente e coração, é compreensão e coração. O evangelho precisa afetar minha mente. Ele precisa mostrar para mim que eu estou em pecado, que eu estou errado. Só que isso precisa descer pro meu coração, que é a sede dos meus sentimentos, para que isso irradie pelas minhas ações. Então, assim, não tem como desassociar uma coisa da outra. Não tem como. E foi o que você falou, cara. Quanto mais profundo a gente mergulha em Deus e expande a nossa compreensão, não fica só na compreensão, não fica só no intelecto. Isso também vai pro coração. Isso também vai para a forma como a gente vive a nossa vida. Entende? E isso acaba irradiando por onde quer que a gente vá. Entendeu? O verdadeiro saber leva ao amor. E é o amor que vai edificar. Caraca, top. É o amor que vai edificar. Sempre é o amor que vai edificar. A gente não edifica nada sem o amor. É verdade, cara. É verdade. Então que, pô, a gente consiga voltar para esse lugar, né, cara, da verdadeira comunhão, da devoção, do ensino. Porque tem faltado muito, né, mano? A gente vê uma dificuldade do povo, principalmente que a gente tem recebido muita gente que vem de outros contextos, a galera vem tudo ferida, cara. É assim, cara. E é difícil da gente tocar, cara. A gente não consegue tocar, a gente não consegue um relacionamento profundo, porque as pessoas, elas se bloqueiam para isso, entendeu? Elas se trancam para isso. E acaba que se torna difícil da gente poder conhecer o coração, da gente poder ensinar de forma efetiva, que o ensino de forma efetiva, ele tem a ver diretamente com a comunhão, cara. Uhum. Porque, Matheus, não adianta você ensinar se as pessoas não conseguem ver na tua vida aquilo que você ensina, cara. Jesus fala sobre isso, né? Sobre os fariseus, quando as pessoas ouviam Jesus ensinar, cara, ele fala como quem tem autoridade. Assim, a vida dele respalda o que ele fala. Então, quem andava e via Jesus fazendo as coisas que ele estava fazendo, sabia que aquilo era respaldado pela vida, né? Exatamente. É verdade. É verdade, não tem como, cara. Precisa ter essa comunhão para que o ensino realmente seja absorvido. Até porque, Matheus, eu penso que o ensino sem a comunhão, ele vai gerar ídolo, cara. As pessoas vão ver a gente no púlpito se movendo na mensagem ali, sendo bênção. Ah, meu pastor, né? Igual aquele cara, meu pastorzinho. E a bajulação é uma parada terrível, cara. A idolatria. Agora, quando você conhece a vida do cara, você sabe que o cara falha, que o cara tá lutando pra viver uma vida de santidade, mas às vezes ele falha, entendeu? Que às vezes o cara fecha ele no trânsito, ele, meu Deus, me dá paciência. Mas é um paradoxo, porque quem vê o pastor, que ele sempre enxerga como o ídolo máximo, o perfeito, fazendo esse tipo de coisa, e não conhece quem ele é, cara, vai ser o primeiro a apontar. É verdade. Entende? E também tem o outro lado da moeda, que uma coisa que eu aprendi, cara, que a familiaridade também pode roubar a honra. Mas isso aí a familiaridade rouba a honra. Tipo assim, você se torna tão familiar, vamos dizer assim, tão amigo, gente boa, que aquilo que ele fala já não tem mais peso pra você.
que é um outro paralelo. Ah, Entendeu? Então precisa encontrar esse equilíbrio, cara, entre a pessoa que de fato ela exerce uma influência de Deus sobre a sua vida, ah, sabe? E que é o seu amigo. ah. Entende? Porque a gente vê muito isso. Vocês com certeza passaram. Com certeza. Cara, quantas vezes a gente fala com as pessoas, aí vem um pastor de fora, prega, Ah, a igreja, caraca, é isso. Cara, a gente tá falando isso há 20 anos, cara. ah. A gente tá falando isso há 10 anos. A mesma coisa, mas tá muito familiarizado. É verdade, cara. Isso aí é doideira. Tem que vir alguém de fora. E o próprio Jesus disse isso, cara. O profeta de casa, ele não tem... Não tem ele honra. Não tem honra, cara. É verdade, é Ele verdade. não tem honra. Isso acontece muito, cara. Jesus falou que queria fazer muita coisa no meio de vós. Mas quando as pessoas olhavam pra Jesus, mas ele é filho de José. Entendeu? Ele é carpinteiro, cara. Entendeu? Só filho de Zé aí que andava com a gente aí. Andava com a gente aí. Esse cara aí, não. Não acredito que ele tá fazendo esses milagres, não. E assim, Matheus, essa fala sua, familiaridade rouba a honra, ela é muito certa. E é por isso que muitas vezes esses pastores eles se bloqueiam, porque eles não querem perder a honra. Esse é o equilíbrio que vocês encontraram. É. Nem se colocar no patamar demais, mas também não querer fechar a sua vida. Exatamente. E assim, o grande problema, Matheus, é que as pessoas elas querem sempre um bezerro de ouro. Entendeu? E o bezerro de ouro que elas querem é um bezerro de ouro segundo a sua própria caricatura, segundo aquilo que elas desenham para si. Sim. Meu pastor tem que ser assim. Se ele não for, ele não serve para ser o meu pastor. E se ele não serve para ser o meu pastor, não preciso honrar. Né? Então, assim, se você falha na frente de uma pessoa dessa e ela tendo uma perspectiva que você não pode falhar naquilo, acabou, irmão. Cara, esse tipo de Já coisa, era. a cultura da honra, a gente é muito imaturo nisso ainda. Assim, a igreja brasileira. Eu digo como igreja brasileira, eu não sei lá pra fora, na América, como é que funciona. Mas a gente é muito imaturo pra isso ainda. Eu, por exemplo, eu não conheço lugar assim que seja tão saudável nisso, cara. Sempre tem os seus exageros, cara. Ou o cara impõe, tem que me honrar, tem que... Ou o cara é escorraçado pela igreja. Porque a gente não tem maturidade nesse assunto ainda. É bem complicado. A gente tem que caminhar aí uma milha como igreja brasileira nessa parada, porque realmente, cara, tipo assim, Matheus, Será que tem a ver com a cultura? eu acho que sim, com certeza. eu acho que sim, Com certeza. eu penso que sim, porque o Brasil é um país que é Ruim. Não, que também é um país que a cultura dele é uma cultura de desonra, pô. Por exemplo, você vai falar com um amigo seu, o apelido dele é um apelido pejorativo, cabeça, orelha, dente. Exatamente. Né? Então a nossa cultura é uma cultura de desonra, cara. Entendeu? Por exemplo, o homem quando tem amizade com o outro assim, ele se trata só de forma pejorativa. Tá barrigudão, se ama. Só que é sempre de forma pejorativa. Então, para além disso, quando a gente olha pra nossa cultura como um todo, é uma cultura de desonra, cara. A gente, ama a cultura pop americana. Só que a cultura brasileira é uma cultura cheia de riqueza, cara. Também, entendeu? E, por exemplo, aí no nosso contexto de igreja, cara, o que você falou, a gente ensina ali, cara, a mesma coisa. É até às vezes mais eloquente do que o pregador da internet. Só que o pregador da internet é o cara que... Ele tá no hype, ele tá na moda. Cara, quantas vezes, cara? A gente teve há um tempo atrás uma conferência na igreja, a conferência Arpitaça, para falar sobre adoração e intercessão. Cara, mas já era algo que a gente vem ensinando na igreja há anos. O cara veio, falou a mesma coisa. A galera, caramba, cara. Que revelação. Eu olhei assim, cara, mas o que ele falou de diferente do que o pessoal aqui já tem ensinado? Nada, mas ele tá no hype, né? Tá no hype. Essa é a questão. E assim, Matheus, isso é triste, cara. Isso é triste porque a igreja deixa de receber uma porção preciosa que Deus liberou sobre a vida de um líder, cara. Entendeu? Claro que a gente não pode mistificar essa parada, mas Deus ele colocou uma porção nos pastores para liderar, cara. Ele colocou uma porção nos pastores para estar à frente, para estar cuidando de outras pessoas, para estar ensinando as pessoas. E muitas vezes a falta de reverência, a falta de honra em relação a essa pessoa por conta da vulnerabilidade que ela expressou na igreja, isso faz com que a pessoa não receba, né? Tanto é que a Bíblia fala, nesse contexto que você estava dizendo aí de Jesus, né, o profeta da sua casa não tem honra, ele fala que ali ele fez poucos milagres. Ele falou que queria fazer mais, mas... Entendeu? Não pude. Então assim... Quando as pessoas elas deixam de praticar essa questão, é claro que a gente precisa ter muito cuidado para falar sobre isso, né?
Porque honra não é você dar primícia pro teu pastor, não é bajular o teu pastor, Exato. mas é reconhecer aquilo que ele carrega em Deus, cara. Entendeu? Não precisa chamar o teu pastor de pastor, porque título não é nome, tá ligado? Só que precisa reconhecer o que ele carrega, porque a porção que ele carrega não vem dele, Exato. entendeu? É que você vê o extremo oposto. Você vê, cara, quando você é usado pelo Senhor, assim, tá cheio de Deus, trazendo uma direção, é Everaldo. Mas você falhou, olha lá o pastor. Entendeu? Olha lá o O cara pastor. tá falando. Mas quando Deus te usa, é Everaldo. Entendeu? Aquele ali é só Jesus. Então, cara, assim, realmente é algo que a gente precisa trazer um ensino bíblico a respeito desse tema. Porque não se tem um ensino bíblico a respeito desse tema. Principalmente ali a visão celular, claro que não como um todo, né? Tem muita coisa boa na visão celular, com certeza. não como um todo, mas trouxe também consigo uma cultura de domínio e controle, cara. Sim. Entendeu? E isso feriu muita gente, cara. Isso é o homem, né, cara? É porque Feriu. sempre tem a pitada do homem, cara. Exatamente. Se você for pegar no celular, a raiz lá na Argentina, na Colômbia, Ah. Carlos Anaconde, Aham. Juan Carlos Ortiz. Cara, o que eles fizeram de evangelizar, de salvar cidades com a cultura do discipulado, né? Que depois se tornou modelo de visão celular. Cara, foi uma parada incrível, cara. Mas quando você chegou no Brasil, colocou a pitada de brasilidade, o jeitinho brasileiro, Sim. o controle, o domínio, e estragou tudo, cara. É. Mas se você pega na essência, como eu disse, a questão do MDA, se você pega na essência, cara, a essência é com que as pessoas elas se conheçam, tenham comunhão e se aproximem de Deus. Todo mundo cara. seja cuidado, né? Que todo mundo seja cuidado, que todo mundo seja tocado e que cada um se torne a mais semelhança de Cristo. Com glória a Deus, cara. Essa é a essência. Mas aí, meu amigo, quando bota uma pitada de homem daqui, uma pitada de homem dali, você estraga tudo. Bateu na terra. Eu vejo até tupiniquim. que, por Já exemplo, era. eu vejo que até, por exemplo, agora, né, tem se falado muito, o evangelho do reino, né? E de fato, o evangelho é do reino. Só que, como você falou, algumas pitadas daqui, o homem daqui, ele meio que usou essa nomenclatura evangelho do reino Do hype. para poder Adaptar o seu sistema do religioso. seu né? reino, né? Aí você vê, Não. né? É o tal do ser humano, cara. Cara, não tem jeito. Não cara. tem jeito, Isso cara. vai continuar acontecendo. Vai acontecer. E esse é um dos motivos que a gente tem que clamar pelo retorno de Jesus. Porque a liderança perfeita, o governo perfeito, a igreja perfeita, é quando ele retornar, meu amigo. Glória a Deus. É quando ele retornar. E é por isso que a gente precisa, obviamente, caminhar em maturidade, buscando chegar nesse lugar, mas entendendo, cara, Só quando Não ele vem- voltar, né, Matheus? só quando ele voltar. E outra, vai piorar. Ainda Até vai ele piorar. voltar, né? Ainda vai piorar muita coisa, cara. Infelizmente. Só pra dar uma pitadinha ali. A gente já vai estar finalizando, mas só pra dar uma pitadinha de polêmica. Rapaz, ele volta depois ou antes da tribulação, cara? Rapaz, isso é complicado, cara. Mateus 24. Né? Logo depois Acabou. da tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará mais sua luz, os poderes do céu serão abalados. Glória a E Deus. eis que o sinal do Filho do Homem aparecerá. O texto fala, logo depois. Então, assim. Então Jesus volta depois da tribulação, não é não, pastorzão? Glória a Deus. A gente vai estar finalizando. Queria estar agradecendo ao Matheus. Muito obrigado, irmão, por estar aqui com a agradeço. gente. Queria passar para você fazer as considerações finais aí. Depois a gente vai estar finalizando no geral. Eu que agradeço vocês esse tempo, Júnior, queridos. Dia cansativo, né? Eu tô cansado hoje, cara. Mas eu acredito que vai contribuir. Assim, vocês me edificaram muito. Tenho certeza que também foram edificados. Amém. E que edifique o pessoal que também vai Glória a assistir Deus. de casa. Matheus, obrigado, meu irmãozão. Obrigadão, Matheusão. Pessoal, Uma estamos honra finalizando. receber você aqui. Muito obrigado a todos aí. Semana que vem tem mais Unity Podcast. Tamo junto. Tchau, tchau, gente.